Abram suas Bíblias em João 15. Vamos começar aí. Temos alguns versículos para ler, todos no Evangelho de João. Vou citar alguns outros, mas quero falar hoje sobre design. Não se pode ter design sem um designer. Em nossa cultura, há muita celebração do design e um esforço tremendo para ignorar o designer. Essa não é a mensagem de hoje, mas é uma coisa importante de se ter em mente. O design vem de um designer. E fomos criados com certas capacidades, certas habilidades, certas oportunidades. Estão escritas em nosso código, no nosso DNA, no nosso design espiritual. Primeiro, fomos criados para poder ouvir a Deus. Qual é o mandamento número 1 da Bíblia? É para não ter medo? Por que isso seria o mandamento número 1? Porque aprender a não temer ajuda nossa capacidade de ouvir. A ansiedade e o medo nos atrapalham a ouvir. E falamos, é tão difícil de ouvir a Deus. Não, isso não é verdade. Você só está ouvindo muitas outras coisas. É a palavra que Ben Armstrong leu antes da oferta. Tenha cuidado com o que ouve, porque qualquer coisa que seja o padrão que estabeleça, lhe será por medida. Quando dou ouvidos a coisas erradas, me abro para coisas erradas. Quando desenvolvo um ouvido para o que Deus está dizendo, ele aumenta o fluxo de sua voz em minha vida. Mas temos que lembrar, nós fomos criados para ouvir de Deus. Algumas pessoas dizem, quando eu oro eu só sinto a sua paz. Sim, essa é a sua voz. Às vezes tudo que você precisa saber é que Ele está presente e Ele é paz. Nem sempre precisamos de novos conceitos e percepções. O que precisamos é de estabilidade em uma relação que diga que tudo está bem. E nessa conexão profunda, nós descobrimos o coração e a mente de Deus para uma certa situação. Mas, número 1, fomos feitos para ouvir de Deus. Há provavelmente milhares de coisas que fomos concebidos, mas gostaria de abordar essas 3 e falar da terceira. A segunda é que fomos criados para um relacionamento perfeito com Deus. Fomos feitos à sua imagem para o propósito de relacionamento. Tudo que Ele criou, disse que era bom, mas Ele disse quando criou as pessoas, Ele disse que era muito bom. Por quê? Porque aqui está a oportunidade para Ele realizar o seu sonho e seu desejo, que é se juntar com a sua criação de forma íntima, que não pode ser vista em nenhuma outra parte da sua criação. O pecado estragou tudo, mas Jesus veio e arrumou a bagunça. O pecado lançou um obstáculo para aquela conexão perfeita, mas Jesus veio, removeu o obstáculo, restaurou a capacidade de uma conexão perfeita. Deixe-me falar sobre casamento por um momento. Em Gênesis, quando Deus formou Eva a partir da costela de Adão, Ele fez a declaração, farei um ajudante para ele. Não sei como aconteceu, seria interessante ver, mas não sei como aconteceu na cultura da igreja, que ajudante tomou um papel de subserviente, um cidadão de segunda classe para apoio, ao invés do que a Bíblia diz. A palavra ajudante, que Deus usa para descrever a si mesmo para Israel, pelo menos 12, talvez 13 vezes, Deus diz, Ele é o ajudante de Israel. Não é a função subserviente de segunda classe, completamente diferente de como nós entendemos. A palavra ajudante basicamente significa aquele que é totalmente qualificado para estar frente a frente para compensar qualquer coisa que falta no outro. Um que seja totalmente qualificado. Todas as mulheres ficaram alegres com isso.
É isso que eu tenho falado. Totalmente qualificado para estar frente a frente, compensando o que possa faltar. Deus com Israel. O ponto é, o homem e a mulher se tornaram um, ilustrando, em termos humanos, o design de uma união perfeita. Em Efésios 5, usa uma linguagem bastante gráfica na língua original para descrever isso. Ele diz, sim, é casamento, mas não estou falando sobre isso, estou falando sobre Jesus e a igreja. É o povo dele. O ponto é, nós fomos criados, uma vez que nascemos de novo, fomos criados para a conexão perfeita, coração a coração com Deus. E a razão pela qual o Senhor lida tão vigorosamente com o medo, e então todos os seus parentes, amargura, inveja, essas coisas, é porque essas coisas atrapalham a conexão perfeita. Não é rejeição da parte de Deus para conosco. É porque interfere com o design, interfere com a capacidade, interfere com a comunicação. Não é perfeito como deveria ser. É o arrependimento que nos mantém continuamente nessa conexão perfeita para perceber, sentir e viver consciente do coração de Deus. É possível desenvolver tal consciência sensível ao coração de Deus que você instintivamente obedece. Na verdade, pessoalmente, acho que isso é maturidade. Não é que eu não ore mais, é que minha oração é a ocasião para celebrar sua bondade e amor por mim, o fato de Ele me receber em sua presença. Mas há essa coisa de maturidade onde desenvolvemos uma consciência de sua voz e seu coração. Posso dizer que há momentos em que vou dar um exemplo. Às vezes falo com um amigo e compartilho algo com ele. E às vezes chega a um ponto na conversa que posso dizer que pelo seu temperamento não é a palavra certa, mas não encontrei outra melhor. Posso dizer que pelo seu temperamento de Deus, que eu estou prestes a falar além do que devo. Não quer dizer que não seja verdade, quer dizer que estou falando algo que Deus talvez não possa dizer. Posso dizer algo que é verdade, mas que não seja o que Deus está dizendo. Jesus só disse o que o Pai estava dizendo. Tipo, o cara que vem a Jesus, ele diz, como ter a vida eterna? Evangelistas, isso é o que chamam de porta aberta. Isso é o que chamam de porta aberta. Como ter a vida eterna? É aí que você prega o evangelho. Mas não Jesus. Ele disse, o que a lei diz para você? E ele cita alguns mandamentos. Jesus diz, faça isso e está bem. Por que ele faz isso? Porque Jesus não acrescentará revelação ao que ele ainda não está obedecendo. Em vez disso, ele leva de volta o que ele já sabe, de modo que a sua obediência lhe dará um momentum nas coisas novas que Deus quer falar em sua vida. É a misericórdia de Deus reter informações. Fomos criados por uma conexão perfeita. É um design perfeito. Uma terceira coisa que eu quero falar. Eu vejo que alguns de vocês estão se juntando. Eu não disse para eles ligarem o ar. Mas estou tão grato porque estou com calor. Isso é Deus respondendo a minha oração e não a sua. Isso é o senso de humor de criança de novo. Desculpa. Eles vão arrumar. Mas no momento eu estou gostando. A terceira coisa é que fomos feitos para ser frutíferos. Isso é 1000 vezes mais importante do que você imagina. Deus está tão interessado na fecundidade. Ele está constantemente pensando em crescimento.
Por quê? É a natureza dele, está em sua natureza. Seu reino vai de glória em glória. E o crescimento de seu governo não terá fim. Não é um mestre com tarefas difíceis requerendo crescimento. É tipo, fique na posição para a qual você for projetado e você automaticamente será frutífero. Ben e eu temos um pequeno pomar em nossa propriedade. Nós compramos uma propriedade alguns anos atrás, plantamos cerca de 25 árvores. Quando saio entre as árvores para vê-las, elas finalmente estão começando a dar frutos. Não ouço nenhuma delas dizer, eu declaro, eu reivindico, eu declaro que sou frutífera. Maçãs, venham. Eu declaro que, em nome de Jesus, darei frutos para a glória de Deus. Eu não ouço nada disso acontecendo, isso é o que nós fazemos, mas não é o que uma árvore faz. A árvore simplesmente bebe a água que damos, os nutrientes do solo e o que quer que adicionemos, e recebe a luz do sol. O fruto é a prova automática de que está corretamente conectada. Nós somos feitos para dar frutos. Em outras palavras, somos criados para uma conexão legítima que é mesurável. É uma coisa tão significativa. Quando Jesus falou sobre os talentos, a quantia de dinheiro. Um tinha 5, outro tinha 2, outro tinha 1. Cada um foi recompensado, exceto aquele que não fez nada com o que lhe foi dado. Em outras palavras, você pelo menos poderia colocar no banco e receber juros. Qual é o ponto? O dono da terra, que é Deus nesse caso, está procurando por crescimento. Ouça, se importa para Deus, é melhor ter importância para nós. Porque Ele está buscando o crescimento do que Ele colocou à nossa disposição. É para ser usado para sua honra. Em João 14, 15 e 16, nós vamos olhar 4 passagens diferentes. Em João 14, 15 e 16, vemos Jesus nos convidando para um relacionamento onde basicamente diz que você pode pedir qualquer coisa. Mas o que eu quero que vejam é que por trás desse convite a orar, há uma motivação. E a motivação, o motivo que incendeia o coração de Jesus para abrir as comportas da possibilidade aos seus discípulos, que o impulsiona é o seu desejo de ver seu Pai glorificado. O Pai é glorificado quando você ora e tem resposta. Devemos ao mundo respostas à oração. Também pensei isso. Achei que foi uma palavra muito boa. Foi mesmo. Se não há respostas à oração, o problema não é com Deus. Se Deus dá possibilidades ilimitadas em uma aliança e ela não é cumprida, não é porque Ele mentiu. Mas vamos ver o outro lado. Culpa e vergonha também não resolvem o problema. É uma jornada relacional. Vou começar com o que costumo encerrar nessa conversa. Havia um homem que tinha uma criança endemoniada. A história está em Marcos 9. E seu filho, os demônios atiravam no fogo e no chão, tentando matá-lo. E o pai, obviamente, está cheio de preocupação, amor pelo seu filho, preocupação pelo filho. Ele leva a criança aos discípulos, que, lembre-se, são as pessoas mais qualificadas até então, com exceção de Jesus, para expulsar demônio. Eles têm um histórico de vitórias. Por causa da reputação deles, o pai leva a criança aos discípulos e eles não podem libertá-lo. Eu tive uma experiência horrível uma vez em que uma mãe me trouxe uma criança horrivelmente endemoniada e não consegui liberar a criança. Não foi culpa de Deus, foi minha. Eu não agi na autoridade em que fui chamado. Não é culpa ou vergonha, mas o que faz é que no seu momento de íntimo com o Senhor, você diz, Deus, faça o que for necessário para resolver isso em mim, porque eu sei que se aquela mulher tivesse trazido aquela criança a Jesus, ela teria sido livre. E não foi quando foi trazida a mim.
Essa é a jornada relacional. Aqui, nesse momento, essa criança é levada aos discípulos, eles não podem libertá-la. O pai vê Jesus e traz a criança para Jesus. Jesus tem uma breve conversa e traz libertação à criança. Os discípulos assistiram isso, conhecendo sua própria angústia, conhecendo sua própria dificuldade. Muitas vezes, quando o diabo faz uma cena, tipo, a criança jogada no chão, cria um espetáculo, sempre que o diabo é óbvio, não é a sua melhor carta, é a sua última carta. Mas os discípulos desconheciam isso e se tornaram. Eu estou presumindo, não diz isso. Presumo que tinham ficado com medo por causa das manifestações externas. Só digo isso porque, pela minha própria experiência, trouxe a Jesus, com a palavra Jesus liberta a criança. Os discípulos veem isso e vão até Jesus e dizem: por que não conseguimos fazer isso? E Jesus passou a dar instrução. Instrução vital. Ele disse: esse tipo só sai com oração e jejum. Ele nos fornece uma grande ferramenta, porque Jesus nem orou nem jejuou naquele momento. Jesus já havia jejuado para um estilo de vida, ele não teve que jejuar para a situação. Nós tendemos a jejuar pelas situações porque não temos jejuado por um estilo de vida. Jesus diz a eles: esse tipo só sai com jejum e oração. Nós saímos dessa lição dizendo: preciso orar e jejuar. Conclusão adequada? Mas para mim, a profunda lição dessa história é que quando os discípulos não tiveram a resposta à oração, chamaram Jesus de lado. O que acontece com a maioria de nós quando algo não dá certo? Simplesmente enterramos com os detritos e seguimos em frente. Vou ver se funciona da próxima vez. Vou ver se funciona da próxima vez depois dessa vez. Ao invés de parar, ficar a sós com o Senhor e dizer: você planejou que isso funcionasse. Sei que o problema não é você, mas pensei, quando fiz isso, orei isso, disse isso, seja o que for, estava sendo liderado por você e não trouxe um romper. Não aconteceu. Estou aqui como criança. Tudo que eu quero fazer é te glorificar. Me ensine. Tome Jesus de lado e descubra. Pode ser que a oração e o jejum tragam romper. Para aquela criança, com certeza. Mas talvez, em outra situação, seja generosidade radical. Só estou dizendo que o Senhor, às vezes, te dará diferentes ações, ou coisas para crer, ou coisas para declarar, que se encaixam melhor naquela situação, talvez, do que a oração e jejum. Isso é só um pensamento. João 15 é onde começamos. Oh, meu Deus. Vamos voar. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dar fruto, ele o corta. E todo fruto que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Diga comigo. Deus recompensa todo o crescimento com poda. Quantos estão sendo ricamente recompensados nessa temporada? Foi o que pensei. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda. Para dar mais fruto. O próximo versículo, verso 3. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Sei que ensinei disso uma dúzia de vezes em 20 anos, mas quero falar novamente porque às vezes temos um mau entendimento de como poda a disciplina do Senhor se parece. Jesus está falando com seus discípulos e diz: eu sou a videira, o pai é o agricultor, vocês são os ramos, dê fruto. E ele diz: quando você não dá fruto, você é podado. Vocês já estão podados? A palavra limpo é a mesma palavra de poda. Ele diz a eles: você tem que ser podado, você está crescendo, mas eu já te podei. Eu te podei pela palavra que te disse. Isso nos diz que as circunstâncias não nos podam. A palavra dele, sim. As circunstâncias nos ajudam a prestar atenção no que ele está dizendo.
Alguns de vocês não estariam interessados no que Deus tem a dizer se não fosse pela dor das suas circunstâncias. Não é você, é aquela outra igreja. Ele tem a nossa atenção devido à situação para que ele possa falar o que trará a transformação. Ele poda através de sua palavra. Pode-se dizer que vivemos porque ele fala. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Vivemos porque ele fala. Porque o inimigo trabalha tão duro para nos fazer perder a fé em nossa capacidade de ouvir de Deus? Porque vivemos porque ele fala. Ele quer nos separar, se possível, das coisas que mantêm o fluxo de vida movendo em nossas almas. Vá para o capítulo 14. Vamos ver 3 porções da Bíblia aqui. 4. Capítulo 14. Vou começar com o versículo 11. Não porque precise, mas só porque quero. Porque seria considerada heresia se não estivesse na Bíblia. Tomaria muito tempo para explicar o que acabei de dizer, só não esqueça. O Ben me entendeu. Tudo bem. Ben e eu, estamos fluindo juntos aqui. Versículo 11. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui está Jesus. Acredite em mim, eu estou no Pai. O Pai está em mim. Se não pode lidar com isso, então só acredite nos milagres. Por que ele falaria isso? Porque é um sinal de que te trará de volta ao amor do Pai. Se você não consegue dar o grande passo de acreditar que estou no Pai e o Pai está em mim, então acredite pelo menos no que está ao seu alcance agora, que é o milagre. Uma vez que recebe isso, você terá um outro vislumbre, um outro ângulo da bondade do Pai. Devemos ao mundo milagroso, porque em muitos aspectos é a ilustração mais clara do amor de Deus pela humanidade. No entanto, seu amor por nós não é só algo filosófico, ele é demonstrado, é mensurável no milagroso. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque ele vou para junto do Pai. Ouço dizer que isso não significa maior como em maior. Significa maior em número, porque somos tantos. Não é o que ele diz. O desejo é bom de quer proteger a beleza, a maravilha e a natureza incrível do ministério de Jesus na Terra. Mas você não protege sua imagem negando o que ele diz. Ele disse maior. Tocaram as roupas de Jesus e foram curados. Para Paulo, pegaram suas roupas e enviaram para outro lugar e foram curados. Para Pedro, eles passavam na sua sombra e eles foram curados. Chama-se maior. E não desonra Jesus, porque não poderia ter acontecido sem Jesus o declarasse. Jesus declarou e foi isso que tornou possível. Versículo 13. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Qual é o ponto aqui? O pedir qualquer coisa está no contexto de maiores obras. Para que o Pai seja glorificado. Jesus acabou de anunciar a esses caras, estou indo. Eles dizem, o quê? Espera, o quê? Voltei à piada que contei. Estou indo. Estou indo. E ele diz, é melhor que eu vá.
E eu sei o que eles estão pensando. Ah, certo. Como isso pode ser melhor? Olha, veja, ele está os preparando. Ele disse, escutem, vocês vão fazer coisas maiores. Criei um momento para você entrar nisso e poder fazer coisas maiores. E você pedirá qualquer coisa e tudo será feito. Aqui está a motivação, meu desejo por trás de tudo que eu estou te dizendo. É que o Pai seja glorificado. Este plano de mim vindo e morrendo, voltando ao Pai, liberando o Espírito Santo, é o design do Pai. Ele será glorificado por toda a criação, porque seu plano funcionou. Quando você ora e um milagre acontece, o plano de Deus funcionou. Toda a criação fica maravilhada com o fato de que o Pai orquestrou está acontecendo. Esse homem caído pode ser restaurado e demonstrar a vida, o amor, a pureza e o poder de Deus nas necessidades da humanidade. Nenhuma parte da criação pensava que isso era possível, e eles ficam em absoluto espanto, porque isso funcionou. E eles glorificam o Pai. E Jesus preparou o terreno para que isso acontecesse. Olhamos para Salomão no Velho Testamento, onde Deus aparece para ele à noite e basicamente dá-lhe um cheque em branco e diz, aqui, você pode pedir o que quiser. É o exemplo mais alto da oração no Velho Testamento. No Novo Testamento, o cheque em branco é dado a cada crente todos os dias. No Novo Testamento, o cheque em branco é dado a cada crente todos os dias. Felizmente, Deus se reserva o direito de dizer não a qualquer coisa que prejudique o meu propósito. Obrigado, Senhor. Capítulo 15. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu, pessoalmente, estou fortemente convencido de que o dar muito fruto do versículo 8 são as respostas à oração do versículo 7. Quero que vejam que toda a criação, prestando atenção à aliança de Deus no céu e à humanidade na terra, sobre a autoridade delegada. E oramos, e as coisas acontecem por causa disso. Veja, começou assim, Gênesis capítulo 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma conversa. Eles dizem, façamos o homem à nossa imagem. A única parte da criação criada à sua semelhança. Por quê? Para o relacionamento. Ele então os comanda. Ele diz, seja frutífero, multiplica, enche a terra, subjugue-a, seja frutífero, seja produtivo em seu trabalho. Eles nunca foram designados para sentar numa nuvem, tocar harpa e fazer nada. Nossa identidade, honestamente, é reforçada pelo trabalho. Não trabalhar para ter favor, trabalhar porque temos favor. É saudável para nós trabalhar. O cara com 5 talentos, que foi recompensado por Deus, foi recompensado com mais responsabilidade. Seja frutífero, multiplique. Frutífero é ser produtivo em seu trabalho, multiplicar, ter filhos que tenham filhos que tenham filhos. Enche a terra. Nem todos moram em uma casa. Não construam em arranha-céu e todos vivam lá, espalhe-se. Por quê? Tomar posse da terra é uma parte da autoridade e da implementação dos propósitos de Deus na terra. Sim, é. O que você ocupa, você tem autoridade ali.
encha a terra e subjugue-a. Subjugar é um termo militar. A implicação é que você foi criado para uma guerra. Através do meu relacionamento comigo, aprenda a implementar os meus propósitos usando a autoridade delegada na terra até que ela seja transformada. O pecado bagunçou, Jesus consertou a bagunça, estamos de volta à mesma missão. Agora Jesus diz, tudo o que pedir, não acho que ele está dizendo, deixa o Pai te programar para orar as coisas certas. Obviamente, queremos orar à vontade de Deus, e sou grato, porque Ele teria o direito de vetar minhas orações estúpidas. Mas também sou grato por, às vezes, não orar devido a um mandamento, mas por um relacionamento. Há uma diferença. Algumas vezes, você faz algo, não porque ele te disse para fazer, mas porque você sente que esse transbordar da vida dele na sua, então como não orar? Pedro diz, eu não posso falar das coisas que Deus disse e fez, coisas que vi, não posso parar. Não é escolha, é vulcânico em mim. O que vi é impossível parar. E há certas coisas que fazemos por causa de um relacionamento, não necessariamente em resposta ao mandamento, obviamente. A base para essa relação é responder aos seus mandamentos, mas ele nos convida a um papel relacional, onde há momentos em que encontramos sonhando e orando por coisas que ele não nos direcionou a orar. É nesses momentos que começamos a descobrir o alcance da sua vontade e da sua capacidade, desejo e paixão em responder à oração. Está além dos simples mandamentos que recebemos. Descobrimos quão abrangente o mandamento na terra como é no céu se parece. João 16. Vamos encerrar com esse. Aqui é Jesus dizendo a eles que a sua tristeza pela sua partida será substituída com alegria transbordante. Jesus vai contar um segredo aqui. Você sabia que Jesus é referido como o ser humano mais alegre que já viveu? Está na Bíblia. Descreve ele como sua alegria ultrapassa todos os seus irmãos. A linguagem usada, estudei isso há muitos anos, mas me lembro de estudar isso e dizia, sua alegria era maior do que a alegria de todos os outros juntos. Sua alegria era uma alegria maior, mais plena do que todos os outros juntos. Nós não vemos isso nos programas de televisão sobre ele. The Chosen mostra melhor essa coisa da alegria. Ele parece muito feliz ali. Amei por isso. E outras razões. Mas aqui ele diz, versículo 23, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, vos digo que pedis alguma coisa a meu Pai, ele vou considerar em meu nome. Até agora não pedis nada em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Repita, para que a vossa alegria seja completa, de forma pessoal, que a minha alegria seja completa. De novo, que a minha alegria seja completa. Aqui está Deus escrevendo uma receita e dizendo, estou te dando um talão de cheques. À medida que esses cheques em branco forem respondidos, descobrirá em mim dimensões de alegria que só foram vistas na pessoa de Jesus. Lembre-se, qual foi a única coisa que qual foi a única coisa que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los? Como orar? Eles não disseram, ensine-nos a multiplicar comida. Teria sido legal? Não disse, ensine-nos a curar os doentes. Nada disso. Ensine-nos a orar. Por quê?
Acredito que há uma conexão aqui. Acredito que há algo escrito em seus corações e que podiam ver que há algo sobre o tempo em que Jesus sobe a montanha e passa tempo com o Pai, suas orações são respondidas, ele está demonstrando a dimensão de alegria que nós desconhecemos. E quando Jesus vem, ele lhes dá um número ilimitado de cheques em branco e diz, escute, é assim que você entra aquela alegria. Ele está te convidando ao seu romper pessoal em que vivia diariamente. A alegria vem além do entendimento humano e estava, pelo menos em parte, ligada às suas orações respondidas. Chris Gordon nos ensinou anos atrás, ele voltou recentemente à Nova Zelândia, ele nos disse anos atrás, Jesus nunca ensinou como lidar com orações não respondidas, porque ele não teve nenhuma. Vale a pena lembrar? Jesus orou e fez a diferença. O ponto é, se as orações não estão sendo respondidas, não é problema de Deus. Vou falar diferente. Não é culpa dele. Se não há respostas à oração, a culpa não é de Deus. Se você está orando e não recebe nenhuma resposta, ele não é o problema. Mas culpa e vergonha também não resolverão o problema. Eu fui projetado por uma conexão perfeita, essa é a minha natureza. Fui projetado para ouvir de Deus. Está no meu DNA produzir frutos para a glória de Deus. Está acontecendo? Se não está acontecendo no lugar onde estou entregando minha vida, então preciso levar isso a Jesus. Em outras palavras, Senhor, eu sei que você não é o problema e não sei o que é, mas eu disse sim a um estilo de vida que traz glória pelas contínuas respostas à oração. Desejo ver as dificuldades da vida dobrarem seus joelhos ao nome de Jesus através dos meus lábios. Esse é o desejo do meu coração e a razão onde eu posso dizer minha motivação é pura, quero que seja glorificado. Não me importa se alguém perceber que foi minha oração, o que preciso é ver que me rendi, você falou através de mim e o milagre aconteceu. Agora toda a criação, toda a humanidade celebra a bondade de um Pai perfeito por causa dessa resposta à oração. Sim, devemos ao mundo, respostas à oração. Tiago fala sobre isso. Suas orações não são respondidas porque não pede bem. Quer dizer, não pede bem. Você pede com motivos errados. Você pede fora do propósito e plano de Deus. Entendo isso. E sou grato por ele parar essas orações, de certa forma. Mas, às vezes, faz sentido. Às vezes, você ora a coisa errada pelo motivo certo. E, às vezes, você ora a coisa certa pelo motivo errado. Não pare. Continue orando até que a oração esteja limpa e purificada. Não pare. Não pare. Deus está em sua palavra. Não sei se estou fazendo isso direito, mas importa para mim ver o que você prometeu acontecer diante de mim. E se não aconteceu através das minhas mãos, estou bem com isso. Faça através de alguém, mas temos que ver essa coisa mudar. Temos que ver essa coisa virar. Deus, estou declarando a sua palavra nessa situação, fazendo tudo o que sei fazer. Ore e haja. Gaste tempo. Quando for dormir à noite, Deus, me ensine, mesmo enquanto eu durmo. Como orar mais eficazmente? Tudo o que quero é que o nome de Jesus seja exaltado na terra. É o que quero. Quero que o Pai seja glorificado, porque Ele pensou nesse plano redentor de oferecer seu Filho como sacrifício para restaurar as pessoas a um destino eterno e representá-lo nesse planeta Terra até que esse seja transformado. Era seu plano, é perfeito. Nós o celebramos. Que seja implementado plenamente em mim, através de mim, para a glória de Deus. Anseio por isso, anseio por essa dimensão da oração para mim e para você. Não que minha vontade possa ser feita,
não para edificar o meu reino, mas fui projetado para conectar perfeitamente em um reino onde Deus é glorificado para sempre. Foi para isso que foi feito. E a oração é minha parte para ver o céu vir à terra. Amém. Fique de pé. Há um mistério tão grande para mim. Às vezes, a oração mais simples, ultrajante, feita só uma vez em 3 segundos, é respondida. Quer dizer, ultrajante, maluca. E outras coisas são trabalhadas por longos períodos de tempo. E elas parecem encontrar grande resistência. Alguém sonhou comigo e me foi enviado nessa semana passada. Eu não vou contar o sonho, mas é uma mensagem profética que descreve essa caminhada determinada pelo foco. E enquanto continuo andando, o inimigo que está tentando destruir tem que correr para alcançar. Adoro essa imagem. Ele fica exausto e nós não. Nós continuamos a lutar. Adoro essa imagem. O que vai fazer, Bill? Só não vou desistir. É isso que eu sei. Não vou desistir. Vou continuar indo na direção que disse sim. Sim, mas e se? Não diga. Não me distraia. Vou continuar. Por quê? Porque o inimigo fica exausto tentando te acompanhar. Acredito que é uma imagem profunda. Pai, eu oro de novo. Orei isso muitas vezes nos últimos anos. Leve-nos a esse tipo de momento na oração, onde vemos o incomum, não por diversão, mas pelo nome de Jesus ser exaltado na terra. Que o Pai seja honrado em toda a criação, porque o seu plano funcionou. Oro por isso. Que pegue cada pessoa aqui e nos lance a um propósito de oração diferente de qualquer outro momento.